toda a lei de Deus foi infundida em nós. Então o nosso prazer é meditar nessa lei, nosso prazer. Nós somos falhos, como a Aline falou, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, fomos salvos pela graça, pelo favor imerecido, fomos libertos da escuridão da condenação. Mas a nossa natureza, a nossa humanidade não foi redimida. Nós fomos salvos e fomos redimidos, mas a nossa humanidade continua. E falhamos, podemos errar, podemos falhar. Mas... Fez me lembrar agora de algo teológico, né? Dos gnósticos. Os gnósticos, que era a luta de João, dos primeiros... Paulo, principalmente Paulo era mais os judaizantes, mas João pegou essa parte de lutar contra os gnósticos, que era justamente isso, que eles interpretavam essa parte, né, que a nossa carne não tinha sido redimida, então por isso eles poderiam continuar pecando. Paulo fala, todo o livro a primeira epístola de João é falando sobre isso, contra os gnósticos, porque eles pregavam isso. Não, o que foi redimido por Cristo foi a alma, foi o espírito, né? Foi a alma. O corpo não. O corpo, então não tem problema tu pecar. Tanto o corpo vai voltar pro pó. E essa era a luta do primeiro século. João passou por isso. Ele falou, não, nada. Assim como Paulo também disse, não, pecaríamos, pois, para que a graça sobreabunde de maneira nenhuma. E João fala a mesma coisa. Não, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Não é assim. Não, os gnósticos ensinam que a carne não foi regenerada, então que pode pecar, que a carne vai pro pó. Não é isso. Não, realmente, a carne não foi regenerada, mas agora temos o Espírito Santo. Lembra que Paulo falou que nós tínhamos que estar cheios do Espírito e não embriagados com o Espírito deste mundo, como a gente estudou nos vídeos anteriores? Nós temos que estar cheios do Espírito para poder combater essas obras das trevas, esse desejo pecaminoso dentro da gente. É bem isso, a carne não está regenerada, mas agora a gente tem o Espírito de Deus que nos sustenta, que nos ajuda. Então, claro, logicamente que a gente não pode separar toda a nossa vida cristã dessa santidade, de maneira nenhuma. O que nós estamos ensinando aqui é que essa armadura é de Deus. E agora o fato de eu querer interpretar essa couraça da justiça como uma justiça própria é uma blasfêmia, é uma heresia. É algo completamente destrutível, porque se eu for para uma guerra lutar contra Satanás na minha força, para começar, eu já vou perder. Mas o pior de tudo não é perder para o diabo, é perder para Deus. Porque eu tô querendo roubar a glória de Cristo. Tô querendo ir com a minha justiça em vez de me aferrar na de Cristo, me apegar na de Cristo. Vocês estão vendo o que a gente realmente está ensinando aqui? Não confundam. Cristão de verdade vive em santidade. O Anderson acabou de falar. A lei do Senhor agora está escrita aqui, ó, no nosso coração e na nossa mente. Só que essa aqui não é a justiça que está sendo explicada aqui. Essa justiça aqui é a de Cristo. Aquele que ele conquistou, porque ele foi justo, ele foi santo, ele foi reto. Ele viveu nesse mundo sem pecado. É isso mesmo. E então, nós podemos ser atacados, como diz aí, né? Essas flechas flamejantes, vamos falar já sobre elas, mas nós somos atacados pelo diabo, pelo nosso inimigo. Ele tenta minar a nossa confiança, ele tenta apontar os nossos defeitos, nossas falhas. Mas quando nós estamos, então, revestidos com essa couraça da justiça, ele não tem sucesso no seu ataque. E é assim que nós devemos estar sempre. Nós vamos passar aqui então para o versículo. Quer falar mais alguma coisa sobre a justiça? É isso, se eu lembrar. Eu quase derrubei também. Então, só para concluir aqui a parte da justiça, da coração da justiça, que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, desmantela essa pretensão de justiça própria. É só você ler a Bíblia. É só você ler e entender, né? Porque às vezes a pessoa lê, mas não entende. Elas leem, era o que Jesus falava para os fariseus. Você lê, mas você não entende? Quando eles os acusavam com a lei, Jesus falava, você lê a lei e você não entende? Vocês são especialistas de falar sobre Deus e você nem entende o que vocês falam.
É o que a gente se depara com muita gente por aí, religiosos que eles ficam falando isso e nem sabem o que falam, só ficam repetindo o que os seus líderes falam, introjetam na sua mente. E eu entendo, Aline, porque eu era assim também. Eu só sabia papagaiar, falar o que o líder falava. Não o que a Bíblia ensinava. Não o que está escrito no contexto. Só repetir, só ficar repetindo igual um bobo da corte. Né? Ficar repetindo ali, ficar papagaiando e defendendo honra de líder ou honra de instituição. Mas graças a Deus, né? Deus nos livrou. Mas Deus nos libertou dessa... sendo rico em misericórdia, nos alcançou. Éramos vassalos ali de falsos líderes. E eu falo isso com pesar, porque eu oro por esses falsos líderes, eu oro por esses falsos cristãos. Quem sabe, Deus tem misericórdia deles também. Como teve de mim, da Aline, Deus tem misericórdia deles. Mas essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Então essa justiça é a justiça de Deus, não é a nossa. Essa couraça é dele. O ser humano sempre quis a própria justiça. Sempre quis ter méritos. Diz que é muito simples, é muito fácil para o falso evangelho chegar aqui e dizer que essa couraça da justiça te reveste da tua santidade, da tua integridade para poder combater o diabo. Não, é muito fácil, por quê? Porque desde Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o início da religião, o que foi que eles fizeram quando eles pecaram? Eles não esperaram por Deus para resolver o problema deles. Eles quiseram resolver o problema deles. Eles foram lá e cozeram folhas de parreira, eu sempre me confundo, as folhinhas lá para cobrir a nudez, o pecado deles. Né? Eles quiseram se cobrir. E não é assim, não é do jeito nosso, não é do jeito da pessoa. Como que um morto vai se vestir? Como que um morto vai fazer alguma coisa de bom? Não, é Deus quem tem que fazer. É Deus, e foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez quando mandou Cristo. Ele nos mandou a roupinha para limpar o nosso pecado, para nos cobrir do nosso pecado. O quê? A couraça da justiça dele. Isso aí, então, aproveitando isso, nós apelamos para que você verifique a palavra de Deus, veja se as coisas são assim. Como você ouve na sua igreja, na sua suposta igreja, o seu suposto líder, seja lá quem for, verifique a palavra de Deus. Eu era assim, eu era um ex-falso pastor que acreditava em tudo que falava, que o líder falava, só porque falava, só porque dava uns pulinhos lá e gritava e fazia um sensacionalismo, eu acreditava. E a maioria é assim. E se você for ver, a maioria dos coaches motivacionais nesse mundo inteiro citam esse texto aqui de Efésios, da armadura de Deus. A maioria deles citam esse texto. São coaches motivacionais, são conferencistas, são falsos pastores, são falsos líderes que estão lá diluindo isso aqui na mentira que a serpente foi lá e diluiu também para Adão e Eva. Né? E a mesma coisa, nada novo debaixo do sol. Né? Nada novo debaixo do sol. Vamos passar agora para o versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Essa peça também da armadura é muito importante, né? Porque vamos falar dos soldados romanos, aqueles guerreiros romanos, o que eles faziam? Eles pegavam as suas botas, os seus, como se chama aquele sapato de soldado, coturna, um negócio assim. Dependendo da época, eram sandálias também. Né? E eles então enchiam ali os seus sapatos, eles ficavam cheios de pregos ou alguma coisa parecida, para que eles tivessem estabilidade naquele terreno, para que eles conseguissem atravessar aquele terreno. Imagine um soldado ali de pé descalço, pisando a pedra, pisando em terrenos perigosos, e ele perderia toda a noção do perigo da guerra, porque ele ia se preocupar com a dor no pé, com o espinho no pé.
Ele não poderia se envolver com aquele terreno ali perigoso, ou cheio de pregos, ou cheio de pedras, ou cheio de espinhos. Ele tinha que estar bem calçado. Então, olhando para esses soldados romanos, eles usavam esses calçados aqui ali, incrustados ali com pregos para atravessar aquele terreno, que então aumentava ali a sua estabilidade. Então, quando nós estamos, como ele fala aí, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, isso é um elemento chave aqui nessa armadura, porque eu estou calçado com esse evangelho da paz. Nós, os cristãos verdadeiros, nós temos a ordenança de Deus, não é de um pastor, não é de um líder, não. Todo cristão, ele é ordenado por Deus a levar o evangelho, a pregar o evangelho a todos, né? Quer falar? Eu quero. Sabe que eu gosto, às vezes, eu começo a falar e eu começo a dar voltas, assim, na Bíblia. Porque, Aline, só para eu não esquecer aqui uma coisa que veio aqui. Tomara que eu não esqueça. Que veio aqui, só para não esquecer mesmo, tá? Porque nós alcançamos a paz com Deus, ou melhor, Deus nos alcançou. E hoje nós temos paz com Deus. Né? Essa paz foi estabelecida entre o cristão e Deus, por meio de Cristo. Então nós temos a obrigação de levar esse evangelho da paz. Né? Isso que eu quero chegar aí. Olha só, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vocês sabem que eu sou ali desse detalhe, porque eu não sei se é porque eu gosto de aprender assim, eu gosto de aprender com detalhe, então eu gosto de ensinar também. O que é o evangelho? O evangelho são as boas notícias, que a gente sempre ensina para vocês aqui no canal. Boas notícias de quê? Eu sempre falo, para a gente dar valor para boa notícia, a gente tem que entender a má notícia do evangelho primeiro. A má notícia do evangelho é o quê? Que nós somos inimigos de Deus. É ou não é? A má notícia do evangelho é que nós somos inimigos de Deus, nascemos mortos em delitos e pecados e por isso nos separamos de Deus, somos inimigos de Deus. E a boa notícia do evangelho é que Deus enviou um reconciliador, Cristo, que veio como intermediador ou mediador entre Deus e os homens. Éramos inimigos. A santidade de Deus impedia ele de se aproximar da gente e a gente de se aproximar de Deus. Se a gente pensasse em se aproximar de Deus, éramos fulminados. Ninguém vê a glória de Deus e fica vivo para contar. Por causa do nosso pecado e da santidade de Deus, éramos inimigos, não existia contato. Então Deus teve que enviar o quê? O mediador, para então haver ali a reconciliação. Haver o quê? Paz. Então agora, Paulo está dizendo, vocês têm que estar calçados, o fundamento de vocês, os pés de vocês, que essa sandália tem que ser a preparação do evangelho da paz. O que vocês têm que lembrar constantemente? O que tem que ser o sustento de vocês, os pés de vocês? Aonde vocês têm que estar firmes? Nessa reconciliação com Cristo. Não sou mais inimigo de Deus. Agora eu sou amigo de Deus. E como amigo de Deus, quem é que vai comigo na batalha? O próprio Deus, o próprio Cristo. Nós não vamos mais contra os nossos inimigos, contra o diabo, Satanás, o que seja, sozinhos. Vamos com o nosso inimigo, com o Senhor dos Exércitos vai na nossa frente. Porque agora somos amigos, já não somos inimigos. Esse é o evangelho da paz que temos que estar preparados, tanto para nós, porque aqui é uma luta individual, uma batalha individual. Eu tenho a minha, o Anderson tem a dele, tu tem a tua.
E cada um de nós temos que estar fundamentados nessa verdade, com essa justiça de Cristo e conscientes de quem somos. Somos amigos de Deus. Temos essa reconciliação, essa paz. Agora existe paz entre eu e o meu Deus, nem por meio do meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Então isso é para mim. E, consequentemente, eu então tenho que estar preparada também para pregar esse evangelho da paz para outros, porque eu tenho que levar outros a conhecer a condição dela de pecadora, de inimiga de Deus, e levar esse evangelho da paz, que é o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo, essa obra redentora de Cristo na cruz. É importante, eu lembrei desse texto aqui de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Eu vou ler, não vou entrar agora aqui em detalhe, mas só para você entender isso. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, não é assim? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que fala aqui é muito importante, né? Muitos se animam a ajudar quem tem alguma coisa. Muitos se animam a ajudar os fortes. Ninguém quer ajudar o fraco. Ninguém quer ajudar sem um retorno, né? Então, quando ajudam, querem aparecer na foto, querem aparecer para terem uma fama de bondosos, né? Mas não pelo legítimo, pela motivação certa. Essa é a realidade. Ninguém quer, eu vou lá e dou uma comida para o mendigo, mas quem assumiria o lugar do mendigo? Quem assumiria o lugar do perdido? Né? Jesus fez isso. Jesus assumiu o lugar do pior perdido, extraviado desse mundo, sem ele ter nada para oferecer. E Deus fez isso, ele entregou o seu Filho na cruz. E olha o que diz aqui. Logo, muito mais agora, sendo justificados, pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha a paz que nós temos com ele hoje. Éramos inimigos dele. E estávamos separados dele. Na nossa iniquidade, no nosso pecado, nossa cegueira, na nossa vida depravada. Mas ele nos reconciliou para com ele. Não fui eu que me reconciliei. Não fui eu que tive a iniciativa de me reconciliar. Não fui eu que decidi, né? Outra coisa que todo mundo prega por aí, que não está escrito, que é uma mentira deslavada. Ninguém pode decidir-se. Uma pessoa que está perdida, morta, algemada e condenada pode decidir alguma coisa? O escravo pode decidir-se? Ele pode decidir ser salvo? Pode. Só na cabeça dos mentirosos isso acontece. Mas é o que a Bíblia mostra. Então nós que fomos reconciliados com ele, hoje temos que levar esse evangelho a todos. Reconciliados, pois, com Deus por meio de Cristo, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Foi isso que aconteceu. Está escrito lá em Romanos, capítulo 5. Então, é isso, essa é a paz do Evangelho. É com esse Evangelho, com essa preparação que Paulo nos ordena a nos vestir, da preparação. Temos que estar preparados, conscientes, conhecer bem, estáis, pois, preparados. Ele fala sobre isso também para Timóteo, né? Apresentai diante de Deus como obreiros aprovados, né? Conhecedor da palavra, para que não tenha que se envergonhar. Aqui ele está falando a mesma coisa, tem que se preparar com o evangelho da paz. Tu tem que entender o que aconteceu contigo. Tu tem que entender a história toda de Efésios, o que nós já temos em Cristo. Nós já somos amigos, já somos reconciliados. Então, te fundamenta nessa verdade, vive nela, confia nela, tu é amigo. Então tu pode ir tranquilo para essa batalha,
contra o nosso adversário, porque quem vai pelejar contigo é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Desde que tu o quê? Que tu confie na justiça dele, na santidade dele. Como é que é o início do versículo? Fortalecei-vos, pois, no Senhor. É muito importante sempre lembrar disso. Então, esse é o evangelho da paz que nós temos que estar preparados para a gente e para levar outros a ter essa paz através dessa reconciliação com Deus. E a paz que temos é que Deus está no controle. O tempo todo. Eu vou atravessar o terreno perigoso, né? Mas Deus está no controle. Eu vou, enquanto eu viver nesse mundo, eu vou estar atravessando esse terreno. Mas eu tenho a segurança da vida eterna. Não importa quantas lutas eu vou enfrentar, quantas intempéries eu vou enfrentar na vida, quantas lutas, o que eu vou perder, o que eu vou ganhar, o que eu vou... não importa, eu estou seguro que Deus está no controle, essa soberania de Deus. Ele está no controle, eu vou atravessar o terreno, eu vou atravessar porque eu estou calçado com o sapato do Evangelho, com o Evangelho da paz. O que me corresponde fazer, eu vou fazer. Confiando nessa armadura aqui. Ele já me deu, eu tenho, é minha, de posse minha. Mas o que me corresponde fazer, eu vou fazer. Eu tenho que atravessar o Mar Vermelho, eu tenho que atravessar o deserto, eu vou ir, eu tenho que fazer. É a minha parte, me toca fazer. Mas na dependência dele. E confiar nessa soberania, né? Porque Deus, como que Deus age faz a soberania dele se manifestar na nossa vida? Através de situações que ele cria, de situações que ele faz com que a gente se mexa daqui para lá, faz isso, faz aquilo, vai ali, faz assim, toma essa atitude, faz isso. Ele vai nos guiando, né? E a gente, como filhos de Deus, confiando nessa dependência, né? E nós estamos ali defendendo o território que já conquistamos. Não é um território material, não é uma casa, não é um terreno, não é uma herança material. Não, nosso território é o território eterno, é a vida eterna. Esse mundo não enche os nossos olhos. Não enche os nossos olhos. Nós olhamos para a eternidade. E não importa esse mundo. Não importa. Olha o que eu já ouvi, né? Olha o que nós já ouvimos. Alguém falar assim. Um líder aí, falando. Quer conhecer uma pessoa que não é de Deus? É só olhar, você vai ver que ela não tem dinheiro. Olha a estupidez que uma pessoa que engana, e é enganada também pelo diabo, fala para os outros. E todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Todo mundo acredita e bate palmo para esses falsos líderes que falam isso. Se tem uma coisa, meus caros amigos, que o cristão ele não vai desfrutar, é desse mundo aqui. Esse mundo não enche os olhos dele. É o que a gente sempre fala, né? O mundo é o inferno que os cristãos vão ter que suportar. Né? É o único inferno. O único inferno que o cristão vai ter que suportar é o mundo. Nós somos inimigos desse mundo. E será o único paraíso que os incrédulos vão desfrutar. Então desfrute, aproveite o que vocês têm enquanto tem, porque depois não vai ter mais. É só aqui, se não houver arrependimento. Se não houver arrependimento. Se você não se arrepender, ou melhor, se Deus não tiver misericórdia de você, você está perdido. Se Deus não tiver misericórdia de você, você vai nos atacar aí, você vai nos difamar. Você vai nos odiar. Eu falo você só, não estou apontando o dedo para ninguém aqui. Só uma conjectura, né? Mas é verdade. Não sei quem está nos assistindo aí. Quem está se arrependendo, quem está crendo na pregação do Evangelho, ou quem não está crendo, não sei. E de repente Deus colocou aí para você se condenar mesmo. Para você só ficar nos assistindo aí, vendo o que estamos falando, para tentar encontrar alguma coisa, e você está se condenando. Você é o seu próprio carrasco. Deus fez de você o seu próprio carrasco para te condenar. É isso aí. Eu acho que essa é a palavra certa. Porque se ele te escolheu, você está se arrependendo, você está
nesse momento, entendendo o Evangelho. Senão você está odiando isso aqui. Eu tinha que falar isso, precisava falar isso. Porque todos eles têm a oportunidade para se condenar ou para serem salvos pela misericórdia de Deus. Então não adianta. Essa é a pregação do Evangelho e não tem como passar a mão na cabeça, fazer uma coisa bonita. Não existe isso. Não existe, como alguém já falou um dia para mim, Anderson, mas é que o Evangelho que a gente prega agora, Jesus nos revelou uma nova coisa. Agora tem que o Evangelho passou de moda, saiu de moda, né? Foi aí que nasceram aí os falsos evangelhos, porque por causa disso, que nasce na cabeça ali a inspiração do diabo mesmo. E a coisa vai sendo distorcida. Né? Uma pequena distorção lá no Jardim do Éden fez o que fez. Uma pequena distorção. Não importa, mas é uma coisa pequena, não importa. É pequeno, já é um fermento e vai alterar toda a massa. Temos que tomar cuidado para que o pecado não venha nos enganar. Cuidado, tudo aquilo, é sempre bom lembrar, tudo aquilo que vai contra as escrituras, por mais simples que seja, é o pecado te enganando. Tudo aquilo que te desvincula, te afasta, por mínimo que seja, te envolver com coisas deste mundo, aparentemente não tem maldade nenhuma, é o pecado te enganando. Cuidado, cuidado, facilidade. Olha, eu poderia dar N coisas aqui. Cuidado, é o pecado te enganando. O pecado que mora em mim me enganou. Paulo disse isso. Então, o pecado mora na gente. E se a gente não estiver aqui, firmes, com essa conscientes dessa batalha espiritual, com essa armadura, o pecado vai enganar. Então, é uma batalha, é uma guerra e temos que ter consciência disso. O diabo vai falar, por que não? Por que não? O que tem? Você tem que falar, porque sim. Por que ele não diz porque sim? Só porque não, né? Então diga porque sim. Avalie, olhe aquilo de forma minuciosa, seja meticuloso. Assim como um soldado no campo de batalha, ele é meticuloso, ele matar ou morrer. Ele é meticuloso, ele é minucioso, ele olha tudo, ele olha ao redor, assim um cristão tem que ser. Ele tem que estar ativo em todo tempo, todo instante, né? Tem até um versículo, amor, que eu quero ler aqui, eu separei esse versículo, que fala aqui em Romanos 10, 13 e 15. Fala aí, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas, que é o Evangelho da Paz. Então, nós temos essa responsabilidade. Todos nós os cristãos. Todo cristão. Não pense assim, é a obrigação da Aline, do Anderson, fazer isso. Eu só vou assistir aqui de boa e já estou fazendo a minha parte. É o pecado enganando ela. Então, é o pecado dizendo, por que não? É o pecado enganando. Por que não? Né? Porque sim. Então, é nossa responsabilidade usar os nossos sapatos que simbolizam essa nossa disponibilidade. Você tem essa disponibilidade? Você é um cristão, então você tem. Você deve ter essa disponibilidade para proclamar, né, a mensagem da salvação. Todos. Essa mensagem da reconciliação que nós falamos aqui. Bom, nós planejávamos terminar aqui essa parte da armadura de Deus, né? As peças da armadura de Deus. Mas já ultrapassamos
o horário, né? Voltamos da mesma maneira, não mudou nada. Hoje à tarde eu gravava um vídeo pro canal Fundamento. Eu disse, gente, não mudei nada. Continuo gravando os vídeos longos. Eu sei que nós devemos aí diminuir o tempo, mas a gente não vê o tempo passar. É tão prazeroso falar da palavra de Deus. É tão prazeroso, nós deleitamos esse momento, né, de ensinar, de pregar e aprender, porque nós aprendemos primeiro aqui falando, e é muito importante isso. Inclusive, eu recomendo que você também leia um livro. Nós temos um livro chamado A Armadura de Deus. E nós escrevemos esse livro com muito esmero ali, né, para que seja algo verdadeiro, que não tenha nenhuma adição à palavra de Deus. E você vai entender com maior profundidade essa armadura de Deus ali nesse livro. O nome é esse, a Armadura de Deus. As 5 ordens essenciais para vencer na guerra espiritual. Então, eu vou deixar aqui o QR Code para você entrar, para você adquirir esse livro lá pela Amazon. Nós também vamos procurar ver se conseguimos disponibilizar pelo PDF, né, para as pessoas também terem esse livro. Por enquanto, está na Amazon como e-book. É um livro digital e você pode adquirir, tá certo? E você estará nos ajudando também aí a proclamar o Evangelho através disso, né? Porque é um livro bíblico, é um livro que traz a fidelidade, com fidelidade, a palavra de Deus, e esse assunto aqui tão importante da armadura de Deus, tá bom? Nós vamos deixar aqui o QR Code, depois você pode, então, acessá-lo. Bom, nós vamos fazer aqui uma oração em favor de todos no final desse vídeo, e queremos, então, unir a nossa fé com você. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua santa presença pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ele é o único mediador entre o homem e Deus, entre os pecadores e Deus. O único que pode reconciliar aquele que está perdido, aquele que está, meu Deus, nesse mundo sem esperança, sem Deus, meu Pai. Nós pedimos agora, meu Deus, em favor de todos, que nos assistem nesse momento, meu Pai, que reconhece a sua incapacidade, que reconhece que a sua justiça não serve para nada, que o seu esforço para nada vai servir, meu Deus, se a tua justiça não nos cobrir, se a tua misericórdia não nos cobrir, meu Deus. Então nós oramos agora em favor de todos, meu Deus. Eu peço por esta família que nos assiste, por essa pessoa que está no seu trabalho, nos ouvindo ou nos assistindo, que está em algum lugar, meu Deus, ermo, em algum lugar, quem sabe no presídio, ou no manicômio, ou no hospital. Nós oramos por todos agora, meu Pai, e pedimos que a Tua mão chegue até elas, meu Deus. Que a Tua mão poderosa, meu Deus, seja estendida sobre elas. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, meu Pai. Se existe alguém doente entre nós, se existe alguém enfermo nesse momento, meu Deus, segundo o Teu poder, a Tua benignidade, meu Pai, que o Senhor possa então curá-lo, possa estender a Tua mão para curá-lo dessa enfermidade, meu Deus. E que se essa enfermidade, meu Deus, seja para que ela enxergue, meu Pai, o seu pecado, enxergue a sua condição de perdido, então que nesse momento ela seja alcançada pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Foi um prazer imenso estar com todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Proclame o Evangelho por meio desse vídeo, por meio desse estudo. Certo? Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.